Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui no nosso querido canal mais uma semana, mais um tema, né, pra gente poder conversar, discutir, pensar juntos. E essa semana eu trouxe um tema que eu já deixei, né, em caixinha de perguntas para vocês. Alguns de vocês já me perguntaram aqui nos comentários do YouTube, do Instagram também. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o TCC na terapia ocupacional, né? O trabalho de conclusão de curso muito temido por todos. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência e do que eu penso sobre isso, né? Sobre o trabalho de conclusão de curso no geral. Mas antes, gente, tá um calor aqui, então vocês não esquentam não se eu ficar aqui, ó, limpando o suor um pouquinho, que tá muito quente. Mas antes da gente começar, quem ainda não se inscreveu no canal já sabe o que tem que fazer, vai lá, não perde mais tempo, se inscreve, curte, compartilha, comenta no vídeo, ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nada que aparece por aqui. Lembrando, pessoal, que eu postei um vídeo, né, no final de semana falando sobre o nosso grupo de estudos. Quem ainda tiver interesse de participar, tiver condições de participar, acho que vai ser um momento bem legal para a gente discutir, né, temas importantes para a terapia ocupacional. Então é só deixa aí nos comentários, fala já que eu quero, tenho interesse no grupo de estudos, que eu entro em contato com vocês para passar mais informações, tá bom, pessoal? E também o nosso querido Instagram, papo.d.to, que tem bastante coisa legal por lá também, tá bom, pessoal? Então vamos conversar um pouquinho hoje sobre o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. E por que eu falei no início do vídeo que é muito temido por todos, né, assim, porque a gente sabe que é uma fase muito importante, né, de finalização da graduação, e eu particularmente acho que o trabalho de conclusão de curso, né, te coloca em um lugar diferente, às vezes, do que você já passou ao longo de toda a graduação, né. Claro que a gente tem outras oportunidades, como, por exemplo, participar de projetos de pesquisa, iniciação científica, enfim, que também nos colocam nessa área da pesquisa, mas eu acho que o TCC ele é muito marcante, né? Ele marca muito a gente, né? Em vários sentidos, assim, de aprendizagem, né? Muitas vezes de sobrecarga, mas enfim, é um universo muito diferenciado que eu acho que é muito importante, né, pessoal? Então, assim, eu acho que uma das primeiras perguntas, né? Jaque, em qual tema que eu posso fazer meu TCC? Gente, eu acho que não tem uma resposta única para isso. O que eu acho que é importante quando você vai escolher um tema para você pesquisar ou para você, né, se aprofundar no seu trabalho de conclusão de curso? Um tema que você seja afim, né, um tema que você tenha prazer de estudar, que você tenha curiosidade, né, que você tenha afinidade. Eu acho que isso facilita um tanto esse processo da construção e elaboração do trabalho de conclusão de curso, né? Um outro ponto, a questão do orientador. Eu sempre falo, né, que isso é uma coisa que deveria ser muito boa, assim, muito positiva, né, mas nem sempre é. Eu tenho as minhas experiências aí, não na graduação, eu tive uma orientação muito boa na graduação, mas depois na pós, né, principalmente no doutorado, foi um pouco complicado pessoalmente para mim, essa questão de orientação, mas é muito importante que você encontre um orientador que, logicamente, também seja dessa área afim e que você também tenha afinidade com esse orientador, em termos de diálogo, em termos de aprendizagem, né, é muito legal quando você olha, assim, na graduação, eu lembro, né, da minha orientadora, e eu tinha e tenho até hoje ainda muita admiração por ela, assim, então foi uma construção muito bacana de poder aprender de uma maneira mais pessoal, digamos assim, né, no sentido de individualizado, melhor do que pessoal a palavra, né, de poder sentar com ela, pensar sobre os temas, estudar junto, tirar minhas dúvidas e construir esse trabalho aí junto com ela. Então eu acho que, assim, não tem um tema específico, mas busquem temas que vocês sejam afim. E por que eu falo isso, gente? Porque senão o processo do TCC geralmente ele já é bem desgastante, né? A gente já tá no final da graduação, a gente já tá cansado, né? É um trabalho árduo, duro, que exige muito tempo, muita dedicação, assim como tudo na graduação, né? E eu falo que o TCC, esses projetos de pesquisa, até o mestrado, doutorado, ele acaba sendo um pouco solitário, porque é uma coisa individual. Na minha experiência, né, na casa da minha faculdade, cada aluno tinha que fazer o seu TCC. Não era permitido fazer o TCC em dupla, por exemplo, em grupo. Eu não sei como é que é aí para vocês que se formaram ou estão se formando em outro local. Mas eu acho que, de uma maneira geral, é um processo muito solitário em alguns momentos, né? Porque você tem que se dedicar, se debruçar em cima daquele tema, então tem que ser um tema que seja muito
positivo para você, porque senão, gente, fica maçante muito rápido e aí acaba gerando uma sobrecarga, né, um estado de congelamento que a gente fala, não consigo sair mais disso aqui, e acaba sendo muito ruim, né, e eu acho que não é para ser assim, né, então eu acho que esse é o primeiro ponto. No caso do meu trabalho de conclusão de curso, você tem, assim, os TCCs, gente, daí na minha experiência, dentro do que eu vivi, dentro do que eu conheço, tá bom, pessoal? Você tem uma infinidade de possibilidades de desenvolvimento de trabalho, assim, né, então você tem os trabalhos exploratórios, por exemplo, que são os trabalhos de campo. No meu caso, o meu TCC foi em campo. Eu fiz estágio num determinado local e eu resolvi pegar uma parte desse local, um caso específico que eu atendi no estágio e transformar ele no meu trabalho de conclusão de curso de uma maneira mais complexa, trazendo vários elementos e poder fazer um estudo desse caso que eu atendi em várias nuances, né? Então tinha o contexto familiar, o contexto de outros profissionais, né? E eu fui construindo esse trabalho em cima disso. Mas tem pessoas que fazem o trabalho de conclusão de curso como um estudo de revisão de literatura, por exemplo. O que é isso, Jaque? Geralmente em estudos de revisão de literatura, né, você não vai a campo, né, você não vai atender uma pessoa, você não vai lidar diretamente com pessoas. Você faz uma revisão de um tema, uma revisão de literatura em relação a determinado tema. Nossa, Jaque, mas isso é importante? Muito, gente, muito, muito. Os trabalhos de revisão de literatura, eles têm essa característica de pegar mesmo e revisar a literatura sobre um tema e te apresentar um trabalho que discuta sobre o que está sendo produzido, o que está sendo estudado, quais são os referenciais relacionados a esse tema que estão presentes. Então, assim, eu até enquanto pesquisadora, né, minha parte pesquisadora ali depois, eu gosto muito, eu sou muito fã, e os trabalhos de revisão de literatura, assim como os outros, têm uma metodologia muito específica que você tem que seguir, rigorosa, para que seja um trabalho de qualidade. E por que isso é importante, a gente fazer um trabalho de pesquisa, como o caráter do TCC é de qualidade? Para que a gente possa, desenvolver evidências científicas de qualidade na terapia ocupacional. Eu já falei isso em outros vídeos, né? A terapia ocupacional, ela não só se constrói a partir, por exemplo, de uma ascensão clínica, por exemplo, de atuação da terapia ocupacional. A gente precisa publicar, né, sobre o que a gente faz e fazer publicações de qualidade e, né, publicar esses estudos em periódicos, em revistas de qualidade, revistas da área, porque eu acho que essa é uma forma também que a gente fortalece a nossa profissão, né, e que a gente sai um pouco daquilo, mas ninguém sabe o que é TO. Eu acho que esse também é um olhar que a gente tem que ter e que a gente possa fazer, a gente possa consumir disso, aprender a olhar para esses estudos, para esses artigos, com critério, com qualidade, mas a gente também possa produzir isso. E eu acho que o TCC é justamente esse caminho, né? Esse caminho de pontapé inicial nessa área, né? De olhar para isso, olha, eu posso produzir pesquisa em terapia ocupacional, né? E eu posso aprender a produzir pesquisas de qualidade, né? Então, acho que isso é um ponto bastante importante, né? Então, como eu falei, tem várias áreas, né? Você pode... E depende muito também, eu fico pensando, do corpo docente da sua universidade, né? Porque você vai precisar ter um orientador, né? E geralmente, né, você busca o orientador daquela área que você quer estudar. Então depende muito do perfil do corpo docente da sua faculdade, né? Que você vai direcionando também você para qual caminho você vai seguir para o seu trabalho de conclusão de curso. Uma outra pergunta, já que se eu fizer o meu TCC num tema X, quer dizer que o resto da minha carreira acadêmica ou clínica eu vou ter que estudar só isso? Não, gente, eu não acho que existe essa regra, né? Você pode, claro, mudar esses temas de interesse. Então, no trabalho de conclusão de curso da graduação, eu fiz sobre um tema, aí fui fazer uma pós-graduação, o trabalho de conclusão também da pós, fiz sobre outro tema, fiz o mestrado, fiz o doutorado. O que a gente percebe? Claro que existe um alinhamento, geralmente você constrói um raciocínio, uma área de atuação, mas você pode mudar de ideia no meio do caminho e querer pesquisar outra coisa, se identificar por outra coisa futuramente, tá bom, pessoal? Deixa eu ver que mais dicas que eu dou. O trabalho de conclusão de curso, agora dicas práticas, assim, gente, como eu falei, ele exige muito tempo, muito esforço, então exige muita organização também, para você conseguir fazer tudo em dia, todas as etapas. Por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa exploratória, uma pesquisa de campo, você precisa submeter o seu trabalho para o comitê de ética em pesquisa, né, porque você está lidando com seres humanos, então você tem toda uma burocracia que você tem que cumprir para você pegar o seu trabalho, submeter para esse comitê de ética, ele vai avaliar, vai dizer se ele está aprovado
aprovado ou não, se você precisa reescrever alguma coisa ou não, isso leva tempo, para depois você ir para campo, coletar os seus dados, analisar esses dados, discutir esses dados e apresentar esses dados, tá bom, pessoal? Então, assim, é um processo que são várias etapas e que exige uma organização também, né, para que você consiga e finalmente você apresente. De novo, na minha realidade, né, do que quando eu fiz a graduação, eu apresentava o meu projeto, eu apresentei o meu projeto, né, para uma banca examinadora que leu, ele foi aberto ao público também, então tinham várias pessoas que podiam assistir às bancas, isso é muito legal. Inclusive, se vocês tiverem oportunidade de assistir bancas de arguição, né, de trabalho de conclusão de curso antes de fazer o seu, é muito interessante porque traz uma experiência muito legal também, né? Então eu fiz a apresentação, né, adaptei algumas coisas do trabalho, então foi um processo assim cansativo, né, não vou mentir, mas que foi muito positivo também e que depois me impulsionou para eu seguir, né, aí fazer o mestrado, fazer o doutorado, enfim, depois eu vou gravar outros vídeos falando especificamente do mestrado e do doutorado. Mas essas são as dicas que eu tenho em relação ao TCC. Se vocês tiverem alguma outra dúvida mais específica, vai escrevendo aqui nos comentários a experiência de vocês, de quem já fez TCC em outra área, agora está fazendo graduação de TO, como que foi essa experiência, mas eu acho que é um marco muito importante da graduação e que a gente tem que dar aí uma atenção toda especial. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse momento nosso. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Um beijo e até a próxima.